Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, nossa oficina de memórias literárias, né? Da Olimpíada de Língua Portuguesa. Vocês viram na aula passada o que são memórias literárias, né? Que são lembranças das pessoas do tempo de antigamente. Vocês viram como transformar as memórias literárias a entrevista em memórias literárias, e vocês viram como fazer o início do texto de vocês. Nós vamos dar continuidade agora com o corpo do texto, ao longo do seu texto. O que é que deve ter? Bom, vocês viram que no início do texto é aquela introdução, né? Que o personagem, no caso o entrevistado, vai estar dizendo que está fazendo alguma ação, alguma coisa, e de repente se lembrou daquele assunto do passado, que é o assunto da entrevista de vocês, tá? No relato de fatos, né, tem que ser marcante, né? Ao longo do texto, os fatos têm que ser fatos marcantes, certo? E o motivo que torna esses fatos significativos vai ser demonstrado ao longo dessa narração pelo fato de a pessoa mostrar emoções ao falar do assunto, tá? Da lembrança de antigamente. Vamos ver isso como no exemplo do texto de uma aluna, que a gente já viu a introdução dela na aula passada. Nós vamos ver aqui o exemplo do texto dela. Aqui ela fez a introdução, né? Sentada no alpendre da Fazenda Repouso, no município de São Miguel do Tapuio. Lembro-me de momentos únicos que vivi. Era o meu lugar preferido, pois ficava pensando na vida, alternada de momentos corridos e tranquilos. Eu viajava nas histórias junto com os romances de literatura de cordel. Essa foi a introdução dela, que ela fez com base no que ela foi fazer a entrevista com o senhor, que é um senhor aqui, com o senhor dessa entrevista. Ela foi lá fazer a entrevista, viu que ele estava sentado no alpendre e ela tomou isso como a introdução dela, ok? Agora vamos ver como ela utilizou o depoimento dele, a conversa que ela teve com ele, né? A entrevista que ele deu, como ela usou no corpo do texto dela, certo? Primeiro, vamos ver essa legendazinha aqui. Onde tiver amarelo, foram adjetivos que ela acrescentou. Onde tiver azul, foram figuras de linguagem que ela acrescentou. Onde tiver rosa, foram sensações. Onde tiver verde, foram descrições que ela fez, certo? Então, vamos lá. Aqui está o texto. Aqui é o corpo do texto, ou seja, o desenvolvimento do texto. A parte da entrevista, do depoimento do entrevistado. O que ele disse, ela está colocando a partir de agora no texto dela, tá? Todas as férias eu ia para a fazenda, aproveitar a vida no campo que tanto amava. Lá, o cotidiano era acordar às 5 horas da manhã, mas bem antes disso, os trabalhadores tinham a oportunidade de ver a aurora, a paisagem mais linda da fazenda. Era algo radiante, que enchia nossos olhos de esperança, de ânimo e satisfação por estar naquele lugar. Escutando os berros dos bezerros e os barulhos dos trabalhadores que já estavam de pé desde as 4 horas, com seus cigarros de fumo para espantar os muruins, era como uma distração em meio ao trabalho de tirar o leite das vacas, apartar os bezerros e levá-los para o pasto. Depois disso, os vaqueiros iam campear para ver as vacas amojadas e trazer para o curral as que haviam parido. Minhas obrigações também começavam cedo.
A primeira era moer o milho para fazer o cuscuz e alimentar os pintos com xerém. No café da manhã era sempre uma fartura. Havia cuscuz, leite, coalhada, queijo de manteiga, café, frutas e carne assada em um forno de trempe. Depois eu tinha que ir para o pinheiro, dar água aos cavalos e banhá-los. Quando terminava, já estava bem cansado e ia me deitar em uma rede de tucum estendida no alpendre que dava para o pátio da fazenda para ler os meus incríveis romances de literatura de cordel. Eu gostava muito de ler essas histórias. Ainda me lembro de algumas como Pavão Misterioso, Lágrimas de um Jumento Apaixonado, Cego Aderaldo, Os 12 Pares da Praça e Lampião, da França e Lampião, e também os clássicos infantis e obras de Machado de Assis. No alpendre era um silêncio maravilhoso, só se escutava o barulho do vento indo e vindo. Aquela sensação era de liberdade, de poder viajar em um mundo imaginário onde tudo pode acontecer. Vocês podem observar aí que a aluna utilizou bastante adjetivos, figuras de linguagem, sensações. Já estava cansado, sensação de liberdade, de poder viajar. E descrições, descrevia bastante as coisas que tinha lá, né, na lembrança do senhor entrevistado. Continuando o texto, segunda parte, olha que tem bastante verde, que é bastante descrição, né? Então, ela usa bastante esse método da descrição. Ela diz o seguinte: ficava lá até a hora do almoço, porém, muito antes disso, já sentia o cheiro espetacular das comidas feitas no forno a lenha. As mulheres enchiam as gamelas de arroz, feijão, carne, batata doce, abóbora cozida e rapadura que eram servidas aos trabalhadores em prato de esmalte para comerem na sombra de uma aroeira frondosa. Após o almoço, eles tiravam um cochilo sentindo o ar puro da fazenda e ouvindo os sussurros das folhas batendo umas nas outras, conduzidas pelo vento. À tarde, saía para procurar frutos bravos da mata, como crioli, maçaranduba, brutos, pequi e croatá. Na despensa da minha casa, a fartura era de banana. Havia muitas espécies dela: costela de vaca, jatobá, maçã prata, maçã roxa, casca verde, nanica e outras. E também bastante queijo na prateleira e muita carne retalhada no varal. A partir das 16 horas, iniciava-se o trabalho no curral. Colocava os bezerros para mamar, soltava os jamanços, colocava os bravos no mourão para amansar e levava as vacas para a caiçara. Essa luta ia até às 20 horas. Depois tomava um banho na grota que ficava perto de casa, jantava e dormia. Embora tendo tanto trabalho, eu me sentia realizada e feliz. Quando chegava o fim de semana, eu ia com meus irmãos tomar banho no açude dentro da solta. Sempre íamos a pé pelas veredas. No açude havia jacarés. Para espantá-los, subíamos nos galhos da oiticica e jogávamos grandes pedras. Ficávamos horas e horas aproveitando aquela água cristalina, brincando de cangapé e nadando de cavalete. À noite jogávamos baralho e dávamos muitas gargalhadas. Vocês estão vendo aí que o aluno descreveu
tudo que ele ouviu na entrevista, certo? E ele acrescentou o quê? Uns sentimentos, umas sensações, né? Adjetivos, dizia que a água era cristalina, dizia que as pedras eram grandes, que as árvores eram frondosas. Isso dá mais uma beleza ao texto de Memórias Literárias. E as sensações, sentindo o ar puro da fazenda, né? Sentindo o cheiro da comida, a pessoa se sentia realizada e feliz. E são essas coisas que deve ter no texto de Memórias Literárias, ok? E então, vejamos isso de uma forma mais clara. Do mesmo jeito que vocês viram na aula passada. A aluna aqui foi entrevistar a Dona Dulce e a Dona Dulce contou as lembranças dela para a aluna. Então, o que a aluna fez? Ela anotou no caderno de uma forma bem sem graça. Olha só como ela fez. Ela disse que Dona Dulce disse que a cidade era simples e pequena, com poucas casas, quase todas feitas de taipa. As poucas ruas que existiam eram de terra, por onde passava a boiada, charretes, apenas alguns poucos carros. A cidade tinha muita poeira e tudo era mais mato do que casas. A casa era ainda mais simples, o chão era terra pura, as camas eram cavaletes, o fogão era a lenha. Nas prateleiras dava para colocar poucas coisas, como pratos que foram da minha avó e as panelas que minha mãe areava. Tinha meia dúzia de cadeiras velhas para as visitas. Falou também que brincava bastante de boneca, que era feita de sabugo de milho. Também costumava fazer bichinhos com legumes e jogar queimada com bola de meia. Ela contou que quando estudava, a escola era para poucos e qualquer erro tinha castigos severos. Os alunos ficavam em cima do milho e levavam palmadas de palmatória. Ela sentia muito medo da professora. Teve uma vez em que um menino foi parar no hospital depois dos castigos que recebeu. Vejam aí como foi que ela escreveu sobre a entrevista que ela teve com a dona Dulce, né? Nesse primeiro parágrafo, ela somente descreveu o que a entrevistada falou, né? E aqui também nos outros parágrafos. Então, vou mostrar para vocês como ficaria se ela tivesse feito na forma de memórias literárias. A cidade era simples e pequena, com poucas casas, ainda de taipa pelas ruas de terra, passavam boiadas, apenas alguns poucos carros. A cidade tinha cheiro e poeira de mato. Tá vendo? Já acrescentou aí as sensações. A casa onde eu morava era ainda mais simples, chão de terra vermelha, camas feitas de cavalete e o cheiro do fogão, a lenha, avisava o que estava no fogo. Olha aí que ela contou mais sensações, o cheiro do fogão de lenha. A prateleira, apesar de pequena, exibia os pratos herdados de vovó e panelas areadas. Olha aí, as prateleiras exibia. É uma personificação das prateleiras. Que serviam de espelho. Fora isso, meia dúzia. Então, aí no outro parágrafo ela diz: naquele tempo eu brincava bastante com as bonecas de sabugo de milho. Fazíamos bichinhos com legumes e jogávamos queimada com bola de meia. Quando eu estudava, a escola era difícil e para poucos. A qualquer deslize era palmatória e joelho no milho. No canto da sala, certa vez um garoto foi parar no hospital depois que a professora exagerou no corretivo. Quando a professora se aproximava, minhas mãos tremiam e eu me transformava numa verdadeira estátua de gelo. Essa partezinha aí, que as mãos tremiam e se transformavam em estátua de gelo, a entrevistada não falou, mas a aluna acrescentou para o texto ficar mais legal, né? Então, aí vocês têm a atividade, como na aula passada,
A laranja é só para quem só tem a entrevista, vai fazer essas orientações aí. A amarela é para quem já tem o começo do texto pronto, vai fazer essas orientações aqui também. E a azul é para quem já tem uma versão do texto pronto, que vai fazer só essa. Então, se você já tem o texto pronto, você vai olhar só para as orientações do quadro azul. Se você já tem só o começo do texto, você vai olhar só para as orientações do quadro amarelo. Se você só tem a entrevista, você vai olhar para essas orientações do quadro laranja, certo? Você não vai fazer todas essas atividades, você só vai fazer a da fase que você está. Eu não vou ler aqui todas para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês leiam e façam cada pontinho aí que está aí que vocês vão estar fazendo corretamente. Ok? Até a próxima.